Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês sobre um caso que aconteceu em Salvador no ano de 2001 e até hoje 2 suspeitos do assassinato desse menino que eu vou contar para vocês ainda não foram julgados. Então é um caso que provavelmente muito de vocês conheçam, já tem alguns vídeos aqui no YouTube de outros canais sobre isso. Então eu até pensei, bom, será que eu trago, será que eu não trago? Então eu fiz uma enquete com vocês e a maioria respondeu por sim, que era para eu trazer esse caso. Também alguns no Instagram me chamaram, pediram para eu comentar sobre, até mesmo falaram que a mãe do menino até hoje luta por justiça. Acredito que esse caso mereça ter muito mais visibilidade do que ele tem. É um caso que aconteceu há muito tempo e a justiça até hoje não foi feita. Então eu peço que vocês deem bastante like nesse vídeo, compartilhem com os amigos, isso é fundamental para que mais pessoas conheçam. E também no final do vídeo eu vou contar para vocês sobre a petição que tem envolvendo esse caso. Peço que vocês também assinem essa petição. Vou deixar o link aqui na descrição e também no comentário fixado. E também, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve que eu trago casos criminais todas as semanas, também casos de desaparecimentos e mistérios. Então bora ver comigo que hoje nós vamos conhecer o caso que ficou conhecido como Lucas Terra. Lucas Vargas Terra nasceu no dia 20 de outubro de 1986 em Salvador. Filho de Marion Terra e José Carlos Terra, o menino era conhecido por todos por ser muito religioso e que dedicava toda a sua vida a Deus. Em 2001, Lucas estava com 14 anos e ele começou a frequentar no início daquele ano uma igreja evangélica que ficava muito próximo à sua casa. O menino, em qualquer lugar que ele ia, ele procurava uma igreja, qualquer lugar que ele morava, já que ele se sentia muito bem nas igrejas. Então ele foi até essa igreja evangélica, fez alguns amigos e também conheceu o pastor Silvio Galiza, que na época tinha 21 anos. O pastor Silvio Roberto Galiza se aproximou muito do jovem Lucas, só que o Lucas não sabia que o pastor foi transferido de outras igrejas por comportamento indevido. A gente não sabe quais foram esses comportamentos, isso nunca veio a público e por causa disso até mesmo ele ganhou um apelido de secretário do diabo. Pelo Lucas ser muito presente na igreja, o pastor Galiza, ele fez com que o Lucas fosse o seu auxiliar. Só que o comportamento do Galiza não era nada comum. Ele meio que criou uma obsessão pelo garoto. Ele controlava muito a sua vida. Era um tipo de comportamento completamente errado de um pastor com um menino de apenas 14 anos. Então, quando o pastor via o Lucas falando com outras pessoas, até mesmo com meninas da igreja, ele sempre repreendia o menino, não achava aquilo certo, tentava afastar o Lucas dos seus amigos e então criou toda aquela obsessão em cima do garoto Lucas. O que sabemos também, como o menino passava muito tempo na igreja, às vezes ficava tarde e ele não queria ir embora à tarde da noite porque achava perigoso, então ele dormia na igreja junto com o pastor Galiza e várias vezes aconteceu dele dormir na igreja, só que o Carlos, o pai do Lucas, ele não fazia ideia de que o pastor tinha esse tipo de comportamento. Ele acreditava que seu filho estava seguro por estar dentro de uma igreja, então a família do Lucas não fazia ideia do que estava acontecendo e nem mesmo o Lucas ficou atento a esses detalhes e acreditava que era tudo normal. Os superiores do pastor Galiza transferiram ele para outra instituição após descobrirem que ele dormiu na mesma cama com o Lucas na igreja, enquanto os outros meninos que também estavam na igreja dormiram em um cômodo separado. Em entrevista mais tarde, ele confessou que dormiu na mesma cama que Lucas, mas disse que os dois dormiam de costas um para o outro. Mas mesmo assim, mesmo após a transferência do pastor Galiza, ele continuou a visitar a Igreja Universal que o Lucas frequentava.
A mãe do Lucas, nesse momento, morava na Itália e o Carlos estava organizando ali os últimos detalhes que faltavam, também se despedindo de alguns parentes, porque eles estavam com viagem marcada para a Itália para se encontrar com a Marion, a mãe e esposa de Carlos. No dia 21 de março de 2001, perto das 9 horas da noite, como de costume, Lucas estava na igreja que sempre frequentava, junto com seus amigos e também com a sua namorada. Até que o pastor Galiza apareceu. Mesmo que ele não era mais pastor daquela igreja, ele sabia que o Lucas estaria naquele momento na igreja, já que ele passava muito tempo por lá, então ele chamou o Lucas e a namorada dele perguntou onde ele estava indo, já estava um pouco tarde da noite. Ele disse que o pastor Galiza chamou ele para fazer alguma coisa e ele apenas falava que ia ali. Ele só falou isso, a namorada achou um pouco estranho, já estava tarde da noite e até mesmo naquele momento o Lucas ele cancelou alguns compromissos que ele tinha com alguns amigos porque ele sairia com o pastor Galiza. No lugar conhecido como Vale das Pedrinhas, Lucas e Galiza pegam um ônibus e vão em direção a uma outra igreja chamada Universal de Pituba, no bairro do Rio Vermelho. O objetivo de irem até lá era para Lucas receber a gravata de obreiro. O Lucas queria muito isso, então ele estava muito empolgado para recebê-la. Perto das 10 horas da noite, o Lucas percebe que está tarde, então o pastor Galiza, ele aconselha o menino dormir na igreja na qual eles estavam se dirigindo, porque estava um pouco longe da sua casa, então seria melhor ele passar a noite na igreja e não correr nenhum risco na rua. Essa era a intenção do pastor naquela noite. Então ele liga para o seu pai de um telefone público, diz que já está tarde, mas que está com o pastor Galiza e que vai dormir em outra igreja. O pai não vê problemas, já que era algo bem rotineiro. No dia seguinte, o Carlos não tem nenhuma notícia do seu filho, acha aquilo tudo muito estranho, então ele vai até a igreja que o menino sempre frequentava. Tinha algumas pessoas que falaram que viram sim o Lucas na noite anterior, que o Lucas estava com o pastor Galiza, então é por aí que o pai começa a pesquisar, a obter informações. Ele sabia que o filho estava com o pastor Galiza, então ele vai atrás do pastor, que diz que sim, que realmente saiu com o menino naquela noite, mas que deixou o menino num ponto de ônibus. No dia 23 de março de 2001, foi encontrado um corpo dentro de um caixote queimado em um terreno baldio na Avenida Vasco da Gama. O corpo foi colocado em espera ao longo de 43 dias no Instituto Médico Legal, aguardando o exame de DNA. Durante esse tempo, muitas pistas falsas apareceram e prejudicaram o caso. Pela espera do exame de DNA, o Carlos ele fala novamente com o pastor Galiza, que dá uma versão completamente diferente daquela que ele deu pela primeira vez. Então o Carlos conta para a polícia tudo isso e a polícia chama o pastor para dar o seu depoimento e mais uma vez ele dá outra versão do que aconteceu naquela noite. Depois de alguns dias passados, foi apontado que o corpo seria sim de Lucas Terra, devido a uma mecha de cabelo e também partes da roupa que ficaram intactas, então foi assim possível de reconhecer os restos mortais. Alguns dias depois, foi confirmado pelo laudo pericial da polícia que realmente era o corpo de Lucas Terra. O laudo médico revelou que houve uma tentativa de asfixia, o menino foi amordaçado e que depois ele foi carbonizado a tal ponto que impossibilitou determinar a causa da morte e se houve o abuso sexual ou não. Como o corpo foi carbonizado, ficou praticamente claro que houve sim o abuso sexual e que os responsáveis por aquilo queimaram o corpo do menino para esconder essa evidência. Uma evidência muito importante nesse caso foi um tecido encontrado no corpo do menino Lucas. Esse tecido batia com o tecido que havia na Igreja Universal do Rio Vermelho e a partir desse momento todos os investigadores, os policiais voltaram as suas atenções para o pastor Galiza. O nome do pastor Galiza entrou como principal suspeito do caso e com isso algumas testemunhas foram ouvidas. As testemunhas que depuseram contra o Galiza foram ameaçadas por outros membros da igreja. A testemunha, que era namorada de Lucas, disse que foi perseguida, humilhada e expulsa da igreja. Outra testemunha relatou a mesma coisa, ele não teve o seu nome revelado, mas segundo ele foi ameaçado
e ele também era um frequentador há mais de 20 anos da igreja, mas mesmo assim todos falaram para ele calar a boca e não falar nada sobre isso. Ele disse que era uma espécie de regime militar que estavam fazendo com ele. Essa testemunha fez o seu depoimento contra o pastor Galiza porque ele ouviu o pastor se contradizendo aonde teria deixado o Lucas naquela noite. Até mesmo o pai do Lucas Terra foi ameaçado, então a partir desse momento ele pediu ajuda ao Ministério Público. Em outubro de 2001, um inquérito foi concluído e Silvio Galiza passou a ser acusado pela morte de Lucas, mas a sua prisão não foi decretada naquele momento, o que aconteceu após o Carlos Terra acampar na frente do Ministério Público em Salvador. Os pais do Lucas recorreram a ONGs de defesa dos direitos humanos e ao Ministério da Justiça. O Carlos Terra, ele até mesmo entregou uma carta para a ONU lá na Suíça, onde ele questionava a demora do julgamento e também ele queria saber de onde vinham os recursos financeiros do pastor Silvio Galiza para ser defendido por um dos advogados mais caros do Brasil, até porque o pastor morava na periferia. Depois de muita luta da família do Lucas Terra, finalmente marcaram o julgamento para junho de 2004. Silvio Galiza foi condenado em 9 de junho de 2004 a 23 anos e 5 meses de prisão, que após recursos foram reduzidos para 18 anos e depois para 15 anos. As principais provas para a condenação dele foram 5 testemunhas contra ele. O tribunal do júri considerou o crime como homicídio triplamente qualificado, com motivo torpe, ocultação de cadáver e aceitou a tese de acusação que apontou que Galiza cometeu abuso sexual, matou e queimou o corpo da vítima. Mesmo assim, ele ainda se dizia inocente. Uma procuradora do caso ficou com a sensação de que aquele caso não estava resolvido e que provavelmente outras pessoas estavam envolvidas na morte do Lucas Terra. Um promotor do caso até mesmo disse que sim, que acreditava que o Galiza era o autor do crime, mas ele acreditava que ele teve ajuda de alguém porque era impossível ele cometer aquele crime sozinho. Quando estava preso, Galiza deu uma entrevista em 2006 e apresentou uma nova versão do que aconteceu naquela noite. Segundo ele, quando os dois chegaram no templo da Pituba, Lucas teria morrido por ter visto o pastor Joel Miranda e o bispo Fernando Aparecido em um ato sexual dentro da igreja naquela noite. Ele também acusou o segurança dos dois, chamado Luiz Cláudio. Essa declaração foi aceita pela promotoria, mas a gente fica pensando, bom, por que ele não falou isso de início? Então, segundo Galiza, ele foi ameaçado e foi obrigado a assumir a culpa daquele crime por outras pessoas da igreja, os seus superiores. Os advogados de defesa do Joel e do Fernando falaram que o Galiza fez uma jogada com eles e apenas acusou eles indevidamente porque eles foram os responsáveis por transferir o Galiza daquela igreja na qual ele frequentava junto com o Lucas. Depois da denúncia, foi aberto, em fevereiro de 2008, um processo contra Fernando Aparecido da Silva, que ficou preso após ter passado um tempo foragido, e também um processo contra Joel Miranda Macedo. 18 meses após o início do processo, eles receberam o habeas corpus concedido pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Fernando e Joel foram inocentados em novembro de 2013, porque, segundo a juíza, ela alegou falta de provas. Após a família de Lucas recorrer da decisão, em setembro de 2015, o recurso de apelação foi julgado pelo Tribunal de Justiça da Bahia, com todos os desembargadores decidindo que Joel e Fernando fossem a júri popular. Em novembro de 2020, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que os pastores vão a júri popular. A data do julgamento ainda não foi marcada devido à pandemia do Covid-19 e por conta da demora do julgamento, o crime agora corre o risco de prescrever. Atualmente, Silvio Galiza está em liberdade condicional, está estudando direito e vivendo normalmente. Joel era pastor da Igreja Universal no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, e agora ele comanda uma igreja no Rio de Janeiro. Já o Fernando, que trabalhava no Templo de Pituba também, é pastor em Minas Gerais. José Carlos Terra, o pai do Lucas, morreu em fevereiro de 2019 sem ver
à justiça pelo caso do seu filho. Ele estava internado em um hospital e teve uma parada respiratória decorrente de uma cirrose hepática. A mãe do Lucas, ela está muito revoltada com toda essa demora do júri popular. Também teve a influência da pandemia do Covid, que até hoje não temos uma data de um crime que aconteceu há mais de 20 anos. Então, realmente, a mãe diz que os assassinos do seu filho estão em liberdade, seguindo suas vidas, sendo pastores na igreja, enquanto o menino sofreu muito naquela noite e até hoje a justiça não apareceu. O Carlos Terra, o pai, escreveu e lançou um livro chamado Lucas Terra, Traído pela Obediência, em 2016, em que ele narra o caso brutal do seu filho. O link da petição para darem a data do júri popular o mais rápido possível está aqui na descrição e também deixei no comentário fixado para vocês. Então assinem muito essa petição, também compartilhem com os amigos, utilizem esse link o máximo possível nas redes sociais, porque o que a gente mais quer é justiça nesse caso. Então, pessoal, finalizando aqui esse caso, é um caso terrível que aconteceu há 20 anos atrás. É um caso antigo, muito antigo, e que mesmo assim não teve um fim. O caso ainda está em aberto. Os responsáveis por aquilo não foram punidos, não receberam a sua pena, apenas um deles. Então, como eu falei para vocês, assinem muito a petição, também compartilhem muito sobre isso nas redes sociais, até mesmo a mãe do Lucas tem um Instagram, lá vocês encontram muitas outras informações também. Como vocês sabem, normalmente eu trago vídeos aqui para vocês em busca de justiça e esse caso não podia ficar de fora do canal. Também já avisando vocês que nessa semana, na sexta-feira, eu lanço o caso do Marco Aurélio, que foi a enquete que eu fiz para vocês, perguntando se vocês queriam sobre esses dois casos. A maioria votou que sim, nos dois. Então, na sexta-feira eu trago para vocês o caso Marco Aurélio com as novas informações que temos. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.